Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje é o 12º episódio. O nosso podcast ele busca trazer a magia da sétima arte, né? A magia do cinema. Então a gente sempre está aqui para trazer conhecimento, né, para você, curiosidades, bastidores, o que aconteceu por trás das câmeras até chegar no produto final, né? Para nós espectadores aí, consumidores de cinema. E eu sou Victor Alvino, ator e filmmaker. Estamos aqui com Leonardo Teixeira, cinéfilo. E como bons amantes do cinema, hoje a gente está com mais um ótimo filme, uma ótima indicação para você. É um filme que trata muito sobre essa questão da existência humana, né? Esse paralelo aí, seres humanos e tecnologia. Tá muito agora a ver com o que a gente está passando, né, Léo? Esse negócio de inteligência artificial, né? Esse boom que está cada vez maior, né? Essa escalada, né? Então o filme ele conversa muito sobre isso. E o filme de hoje é Blade Runner. Um filme que foi baseado no livro, né? Androides sonham com ovelhas elétricas, né? Então, a gente vai trazer hoje questões aí de existência. É um filme bem calmo. Tem ação, mas é bem reflexivo, assim. Ele tem um passar meio lento, né? Mas é um filme que traz bastante reflexão aí pra gente. É um filme bem filosófico. Cara, boa introdução. Se você me permitir, eu tenho alguns destaques a fazer. Claro, com certeza, pô. Primeiro, assim, o filme é de 1982, né? Então, eu acho que foi por acaso, né? Foi uma coincidência, mas a gente tá fazendo muito filme anos 2000, 2010, né? Filmes mais recentes. Falei, pô, a gente tem que fazer um filme mais antigo, né? A gente adora filmes antigos, claro. E esse daqui é um clássico, né? Sim. Talvez, assim, tirando, sei lá, o Bons Companheiros seja o filme mais conhecido aí que a gente fez até agora. Uhum. Igual você falou, né? Um filme meio ficção científica, né? E que lida com o futuro. E, cara, eu acho. Eu fico com um certo medo e acho genial esses diretores, esses autores que fazem filmes projetando o futuro, né, cara? E muita coisa eles acertam. Sim. Então, assim, você fica que isso, cara. O cara lá atrás, pô, o 2001, Odisseia no Espaço, né? E até, tipo, De Volta pro Futuro, sabe? Eles têm as coisas que, tipo, aconteceram depois. Mesmo sendo um filme mais de comédia, e esse sim, você vê que a sociedade está evoluindo para um ponto que esse futuro está cada vez mais próximo, né? Uhum. O Blade Justamente. Runner, por exemplo, ele se passa em 2019, né? Ele é de 82, se passa em 2019. Lógico, assim, que a parte de nave, de outros mundos, não existe, né? Mas a sociedade, assim, você vê que o pensamento tá evoluindo de um jeito que, cara, isso daí daqui a pouco, sei lá, entendeu? Daqui a 100 anos, Cara, pode ser. eu não coloco nem 100 anos, cara, porque se você for parar pra pensar como é que as coisas estão evoluindo tão rápido, numa crescente absurda, cara. Aquela empresa que produz robôs, que agora me fugiu o nome agora, que você trouxe Tesla. isso. Não, não é a Tesla, não. Tem uma outra empresa que ela começou com protótipos ali de ciborgues ali. Não chega a ser Android, né? Porque ainda tá. Não tá essa questão tão humanizada ainda da parada, mas. Cara, tipo assim, eles produziram até cachorros em formato de. Robôs, né? Com formato de cachorros pra polícia de Nova York, que agora tá pra poder ver se vai entrar na legislação, digamos assim, né? Não sei se é o termo técnico da parada, mas, cara, eu não pensava em conversar com o chat GPT, pedir pra ele aqui me ajudar, por exemplo, produzir um conteúdo, sei lá, entendeu? Pensar num roteiro de um filme. Tem muita Eu não sei. aplicação que a gente pode fazer, cara. Eu não sei se você viu, é que aqui no Canadá foi, tipo, notícia e tal, que não sei se foi o ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial, que eles fizeram um feat do Drake com o The Weeknd, dois cantores canadenses, e lançaram a música, e a música foi, tipo, o primeiro lugar das paradas do Spotify. Tipo, veio por uma máquina, pegando a voz deles de outras canções, e eles criaram uma canção e foi em primeiro lugar, entendeu? Tipo, foi a melhor música que o Drake lançou em 10 anos, Não, sabe? Então, não, é bizarro. E aí a Universal entrou até com recurso pra poder tirar a música do ar, porque, tipo, a música viralizou, né? sim. Então. E assim, tu vê que é uma composição com base na voz dos dois artistas, né? Então, baseado no estilo musical deles. Então, não é uma coisa assim, eles criaram uma parada que não faz sentido, né? Tá totalmente coerente com a identidade dos dois, né? Eu cheguei a ouvir essa música, a música tá muito boa mesmo.
Pois é, não, e você vê que o tal do algoritmo, né, cara, que pô, você tá na Netflix e surge uma sugestão de uma parada que provavelmente você vai gostar, né? Pelo seu histórico. E Uhum, isso acontece no Spotify com música, em, sei lá, no YouTube, com os vídeos que você assiste. E então você vê que cada vez mais, assim, o mundo está sendo controlado pela tecnologia. sim. Por isso que, assim, você assiste o Black Mirror, a série, e você fica assim, cara, isso poderia estar acontecendo hoje. Uhum, Só que o Black Mirror leva pro lado ruim, né? A maioria uhum, dos episódios ali é uma parada meio sombria, que é meio que a tecnologia sendo usada contra o ser humano. sim. E uma parada meio Exterminador do Futuro, né? Com a Skynet e tal. E vai muito também E da ética, né? Até quando que aquilo ali é válido, né? Tem episódio que é maneiro porque, por exemplo, aquele episódio que o cara morre e a esposa não superou e ela vai e contrata, muito trazendo essa parte do Android, né? Ela contrata uma empresa que ela manda fotos para a empresa do ex-marido não, do marido falecido, né? Ela manda voz, dados de voz, ela manda tudo, né? E aí no começo a empresa manda uma voz sintética, né? E ela conversa por telefone. Aí a próximo passo ela manda as fotos. Ela manda as fotos, eles vão e mandam, né? Um o Android com o impulso do formato cara, né? completo do cara, né? Pois é. E mais do que isso, lógico que também como conta como inteligência artificial, Uhum, mas esses filmes distópicos, né? Que a gente chama que seria num futuro com uma outra sociedade, né? Uma coisa uhum. assim. E que o Blade Runner cai nessa prateleira também. Assim como tem vários livros sobre isso, né, cara? Sim. O, do Huxley, né? A Brave New World lá. O 1984 do Orwell. O Fahrenheit 451. Então, assim, pessoas já criaram sociedades todas pô, você vê que é tudo perfeitinho. Os caras pensaram nos mínimos de detalhes. Até o próprio Moebius, né, que era um quadrinista, né, ele foi uma das inspirações pra Blade Runner, né? Ele criou também esse universo. Então tu vê que assim, tipo, Star Wars também inspirou, né, Ridley Scott pra poder escrever Blade Runner. E aí e depois ele também foi inspiração de Star Wars, inspiração pra também outros filmes como Matrix, tantas outras coisas, né? Então tu vê que um vai bebendo a água do outro ali, né? E vai tendo essa troca, né? Vai criando esse universo cada vez mais grandioso, Só né? um parênteses, o livro do Huxley em português é Admirável Mundo Novo, né? E eu li tanto Uhum. na época que a gente estava na faculdade, foi assim, tipo, comecei a enxergar o mundo com outros olhos. As aulas que a gente tinha com E o Darlan tinha muito disso, né? Aquela aula lá que ele dava pra gente de quadrinho, né? Relação de quadrinho política, né? Tinha muito dessa questão aí que a gente vai falar hoje, né? em quadrinhos tem muito essa questão da distopia. Mas até assim, Jogos Vorazes é uma sociedade distópica também, né? Que Sim. cada um tem as suas características, né? Tem um líder, tem uma sociedade. Como é gerida é diferente, mas pô, o Big Brother lá do 1984, né, Uhum. virou fama. Então, assim, isso tá cada vez mais presente, assim. Eu acho que o futuro não vai ser muito diferente disso, entendeu? E aí a grande questão que você falou, onde que a ética entra, né? Vai ter que Uhum. regulamentar, vai ter que ter um limite, né? Senão, É, até, é, acho que foi até Nova York que chegou a proibir o uso do chat GPT, né? Também. Aí agora eles estavam pra liberar de acho que novo. também, né, tá tendo alguns problemas em alguns países. Sim, sim. E é engraçado, cara, porque, assim, é o que você falou. Como é que as coisas vão evoluindo que você. Tipo, o cara lá em 1980 pensou numa parada dessa, baseada em outras coisas também que vinham antes dele, né? Tipo, da década de 70, e que fazem total sentido pros tempos de hoje, né, cara? É engraçado essa semelhança, né? É igual a gente falou no Eles programa passado que você falou de Simpsons, né? Como é que Simpsons acerta muitas coisas, né? A gente vê também isso nesse filme de hoje aí. Sim. E é porque ele se baseou no livro, né? Então o cara que escreveu o livro também, assim, pô, essas pessoas pra mim são gênios, sabe? O cara que pensa uma coisa que daqui a 50 anos, eu não sei nem o que vai acontecer amanhã, entendeu? E o cara já projeta uma parada assim, pô, mas e se a sociedade evoluir desse jeito, daqui a 30 anos vai ser assim? E o cara vai lá e escreve, entendeu? O Kubrick era um mestre nisso também, né? Sim, sim, Planeta pô. Mecânica, pô, o do Doctor Strangelove, então, assim, também era um mestre desse aí da ficção científica. E
E o Blade Runner, né, cara? Vamos começar a falar um pouco do filme, né? Que a gente já tá A gente tá... É filosofando porque, aqui. cara, é um filme que dá muita liberdade pra gente fazer isso, né? Sim. E a gente, como a gente gosta também do filme, gosta de cinema, a gente gosta de trazer essas diferenças pra você também ficar por dentro do que a gente tá falando, né? Não ficar boiando. Então, por isso que a gente foi até deu uma boa introdução, né, Léo? Aqui. Mas, realmente, a gente tem que agora falar um pouco do filme, que a gente tá aqui pra analisar o filme, né? Mas não, e você falou que esse filme ele é meio misterioso, né, cara? Uhum. Porque tem algumas perguntas que não são respondidas durante o filme. Sim, ele deixa pro espectador decidir o que ele É, quer. É cara, tipo a e origem, né? você. Exatamente. E o Ridley Scott, né, que é um diretor famoso aí pela ficção científica, né? Ele foi diretor de Alien, por Uhum. exemplo, de Alexandre, 2004, Falcão Negro em Perigo, acho que ele participou também. Gladiador. Então, Gladiador. E isso me incomoda um pouco, né? De não ter resposta para algumas perguntas, mas é o objetivo do cara, né? Ele deixa você pensar. Tanto que, assim, tem vários finais diferentes esse filme. Sim. Tem o Depois ele deu. original. Depois ele deu entrevista aí, ele falou, que agora eu não posso falar porque vai ser um spoiler aqui quando a gente tá fazendo essa pré-análise, entre aspas, né? Mas depois ele deu uma entrevista que a gente pode falar mais pra frente, que ele falou, não, é isso. Mas, pô, o cara, 30 anos depois que o cara foi falar que era o final, tá ligado? E aí teve o original em 82, aí depois saiu uma versão nos anos 90, outra em 2000. Aí eles vão adicionando mais, sei lá, 30 segundinhos de tela, Uhum. aí muda o final. Então, assim, depende até da versão que você assistiu. A gente falou, né? Pô, tu assistiu qual versão? Porque você vai procurar nos filmes, tem vários também diferentes. Sim. Então, tem vários mistérios envolvendo esse filme que a gente vai entrar mais pra frente, né? Mas acho que é importante ressaltar que até por ser meio futurista, assim, né? Uhum. E uma pegada, acho que na época não existia muito, né? Pegada meio neo-noir. Sim, sim. Ele que Você foi. fala, Ele foi um dos precursores, né? Tipo, dessa pegada cyberpunk, né? No ar, justamente, porque ele usa muito dessa fumaça, né? Filme investigativo, bem e escurão, pá, mas a com neon, fotografia né? bem É, escura, né? Acho é. que assim, anos 80 que era mais, Uhum. pô, Footloose, entendeu? Dirty Dance, um bagulho animadão, colorido. Não, E até a técnica que ele vai usar na captação, que depois a gente pode falar também dos olhos, né? Ele traz do cinema no ar, né? Então ele, ele pegou da fonte e adaptou pra realidade dele ali, do que ele queria trazer, né, sim. pro filme, né? Mas assim, na época que o filme foi lançado, foi um fracasso de público. Uhum. Assim, quase que ficou no prejuízo ali o filme, né? De orçamento e bilheteria. E assim, foi aqueles filmes que o pessoal, horrível, né? Perda de tempo, não sei o quê. E depois ele foi ganhando esse status de cult, né? Que é um negócio que eu não gosto muito, né? É porque o filme é diferente, ele vira cult, né? Uhum. Mas assim, hoje em dia ele é um clássico, né? Mas essa questão até dos cortes também foi um problema que o diretor teve com os produtores executivos, tipo, o estúdio. O que aconteceu? Tipo, quando eles lançaram o filme, é o que você falou. A galera não curtiu muito porque a galera não entendeu o que o É, Ridley Scott queria fazer. E aí, quando o estúdio viu que ia dar problema, né? A galera tava esperando, tipo, o Harrison Ford de Star Wars, que é um filme mais. Apesar de estar falando de política também, que é uma crítica ali à guerra do Vietnã, mas é um filme que é mais fácil de você mastigar, né? Mais fácil de você digerir. muito mais. E aí, quando os caras não entenderam nada do Blade Runner, aí o estúdio falou assim: não, cara, isso aí vai dar errado, ninguém tá entendendo nada, a bilheteria tá ficando horrível, a gente tem que mudar. E aí foi quando eles lançaram o segundo corte lá, que é com, tipo, a narração do Harrison Ford lá, que o diretor ficou bolado com essa parada, porque não tinha nada a ver com a visão dele. E o Harrison Ford É, também não gostou, porque, tipo, estou aqui olhando a tela do meu notebook. Tipo, tudo que o cara fazia, as intenções, tudo era narrado, não é o que o cara, um ator, né, um diretor, quer que seja. Cara, tu pegar na minha mão aqui e explicar o filme. Não, quer que você tenha o seu próprio entendimento, né? Então, tipo, é. as várias versões também tem muito disso, né? Mas eu até imagino isso, né? Tipo, anos 80 não existia nem celular, pô. E os Uhum. caras falando de Android, de robô, entendeu? Então, realmente é uma parada que era muito longe da realidade pra época, né? Sim, Então, sim. eu até
aquele negócio assim, pô, bagulho nada a ver, não tem nada com nada, nada acontece e termina o filme, né? E... Mas a gente tá aqui pra analisar que não é isso que na verdade que acontece. Exatamente. Agora eu vou entrar aqui, já que a gente já falou bastante, eu vou entrar agora na nossa sinopse aí, só pra gente poder começar a se situar propriamente dito no nosso filme, né? Então, assim, a sinopse basicamente é o quê, né? A gente tem um inspetor, né? Um detetive ali, que é o Deckard, e ele já estava aposentado, e aí ele é chamado novamente para a corporação porque houve a fuga de 4 Replicante. replicantes, né? Que esse termo no livro não existe isso, né? Mas o diretor ele quis trazer um termo diferente que não fosse relacionado a uma coisa que já tinha antes, né? E aí ele falou com a filha dele lá para poder trazer um termo novo, que ela era da área de biomedicina, biomédica, alguma coisa assim. Aí ela trouxe esse termo aí, replicante. E aí são 4 replicantes que fugiram, porque os replicantes são o quê? Eles são criados para fazer funções que os seres humanos não querem fazer, que são perigosas, são cansativas, digamos assim. E aí eles usam esses replicantes para poder colonizar outros países, não, desculpa, outros planetas, né? E aí eles causam uma rebelião, esses 4 replicantes causam uma rebelião e fogem, né? Eles voltam para a Terra. E aí o personagem do Harrison Ford ele é convidado novamente para poder fazer parte dessa corporação, para poder caçá-los, né? Para poder, eles dizem ali meio que entre aspas aposentá-los, né? Que é para nada mais é do que terminar com os caras, né? E aí ele a contragosto volta para a corporação e aí a gente vê essa jornada, né? Dos 4 replicantes ali em fuga e o Harrison nessa caçada no ar, né? Que é o que a gente já falou aqui, que é bem a vibe do filme. E aí traz essas questões que a gente já trouxe aqui, já aborda tudo isso dessa filosofia, né? Da questão da existência, o paralelo da tecnologia, seres humanos, até onde que vai a ética, né? Disso, né? De você criar clones, criar seres humanos sintetizados, né? Porque é o que a gente vê lá no final, que eles não são máquinas, né? São feitos de circuito, né? Eles são carne e osso na parada, só que eles são gerados, né? Ali em incubadoras, digamos assim. Então, e isso é o X da questão pra mim. Sim. Porque, é, inclusive, esse filme, pô, eu assisti há muito tempo atrás com meu pai, né? Meu pai gosta bastante desse filme. E... Mas quando eu fui rever essa semana, assim, o seu primeiro instinto é torcer pelo Harrison Ford, né? Pelo policial, pra ele conseguir se dar bem. Só que, na verdade, ele é o vilão do filme, Uhum. entendeu? Porque os replicantes, eles são escravos. Assim, Sim. eles são criados para serem oprimidos. Eles não têm escolha, eles são criados para isso, só que eles têm consciência, tipo, eles pensam, eles têm memórias, eles têm sentimentos. Então imagina que você, sei lá, acordou hoje, você é um escravo, você não tem escolha. E Sim. você só dura 4 anos, né? Você tem um prazo de validade. Uhum. Então, a rebelião, na verdade, foram escravos se rebelando contra os opressores e querendo uma cura. Tipo, eles não queriam, tipo, dominar o mundo, matar todo mundo e tomar conta do universo, entendeu? Eles só queriam a cura porque eles iam morrer em 4 anos, que é o prazo de validade deles, entendeu? O filme é isso. Então, assim, pô, eu torci pros replicantes, sabe? Mesmo sabendo que tomara que eles consigam alguma coisa ali. E você vê, pô, até a gente vai entrar no filme, cara, eles não mataram ninguém que Se não fosse um tivesse a civil. ver, né? Eles mataram pessoas relacionadas com a polícia, com o governo e com a corporação, que eram Uhum. quem criou eles e quem controlava eles. Sim. Eles não faziam Não, nada com a pessoas. causa deles é totalmente justa, pô. Ó, É o que tu tá falando, muito tipo, justo. não faz, tipo assim, não é. Porque a gente, quando vai assistir a princípio, né, que a gente não entende muito como é que são as questões, a gente é o que você falou, a gente enxerga o Harrison como o herói e os caras como os vilões, né? A gente vai vendo que ali tem um fundamento, né? A causa dele é mais que justa, né? De todos eles 4. É o que todos nós queremos como seres humanos, né? Que é viver. É o medo É, da morte, né? O medo de acabar o que a gente tá passando o aqui, né? livre-arbítrio, né? Viver do jeito que você É, quiser, sem obrigação nenhuma, que você não queira, né? sim. Pois é, e isso é bem problemático. E isso já é estabelecido, a gente já pode até entrar no filme. Uhum. O início do filme são aqueles dizerzinhos tipo Star Wars, né? Vai subindo na tela.
explicando que os replicantes foram criados pelo Tyrell, né, pela corporação Tyrell, Uhum. e é tipo uma Tesla aí, né, do filme, Sim. que começou a criar esses androides que eram basicamente como seres humanos. E chegou a geração 6, né, o Nexus 6, Uhum. era uma geração que conseguia pensar tão bem quanto os humanos, ou seja, a inteligência era de igual para igual, só que eles eram mais rápidos, mais fortes, eles eram máquinas, né? Uhum. E eles eram, como você falou, eles eram enviados para as colônias, outros planetas, né? No filme, é meio que a Terra tá, sei lá, acabada ali. Então as pessoas que têm dinheiro vivem em outros planetas e eles meio que são escravos nos outros planetas, né? Para, sei lá, construir casas e fazer o trabalho pesado ali para as pessoas conseguirem viver. Só que, por eles terem essa vantagem, né? Eles serem mais habilidosos e tal, eles têm esses androides da Nexus 6 têm a validade de 4 anos. Ou seja, 4 anos eles simplesmente morrem do nada. Só que eles, como a gente falou, né, eles são tão inteligentes quanto humanos, eles pensam, eles têm consciência, por isso que eles se rebelam, né? Que Uhum. eles se entenderam, tipo, pô, por que que eu tô fazendo isso? E aí eles conseguem, esses replicantes que você falou, na verdade são 6, né, que se rebelam, Isso, isso. eles conseguem roubar uma nave e voltar pra Terra. E só que nessa fuga, 2 acabam morrendo, então ainda tem 4. E então aí o filme já te diz, tipo, existem 4 escravos se rebelando contra o O governo, né? sistema, né? Um governo opressor. Mas aí ele te lança o Harrison Ford como, pô, o policial que prendeu os bandidos, né? Uhum. Porque igual você traçou o paralelo de Star Wars, em Star Wars também, tipo, os mocinhos ali, os rebeldes, né? O Luke, a Leia, o Han Solo, eles são rebeldes, mas eles são colocados no papel de bonzinhos, né? De mocinhos, enquanto que o Darth Vader é o vilão que faz parte do Império, né? Uhum. O Blade Runner é o contrário. É como se o Harrison Ford ali é o Império e os bonzinhos são os replicantes, né? Sim, sim. É porque a forma que eles apresentam é diferente, né? E a gente começa a entender de acordo com o passar do filme, né? É muito, muito doido isso mesmo, esse paralelo aí, realmente, dessa questão da abordagem, né, que é dada deles. E tudo que eles fazem no Blade Runner, né? Tipo, o figurino dos personagens, a maquiagem, você vê. Eles realmente têm essa pegada de vilões, né? Os replicantes. O Harrison Ford é o carinha ali charmoso, né? E tal, policial, que tenta fazer o bem, né? Uhum. Só que, enfim, pode continuar. Eu tô exaltado. Mas tá bom, pô, a energia é essa mesmo que a gente tem que trazer aqui pra gente mostrar o nosso amor, né, pelo cinema. Então a gente tá aqui vibrando, né, enquanto a gente tá conversando com vocês aí. E o filme começa nessa pegada que o Léo tá falando. A gente descobre, né, a gente tem essa primeira informação aí dessa fuga, né, que é a base ali que é dada pra gente apresentada no texto. E aí logo a primeira cena que a gente começa do filme é uma cena bem noirzona ali, que é uma sala totalmente escura, num fog ali, numa névoazinha, pá, aqueles ventiladores de teto rolando, aí tu vê que é um interrogatório. Interrogatório que você não sabe muito bem do que se trata, né? E aí tem um cara de um lado de uma mesa, ele abre um equipamento lá super tecnológico, e aí ele vai entrevistar um cara, que é o Leon, que é o primeiro personagem ali apresentado pra gente. E aí ele começa a fazer umas perguntas lá, e ele fala, cara, por que você tá fazendo essas perguntas? Não, não, calma que isso aqui é um teste. Então, preciso que você responda rápido, olhe pra câmera, por quê? Esse teste nada mais é do que ele gera uma sensação em quem tá ouvindo, né? E que essa sensação ela é transmitida pro nossa íris, né? Então, conforme o movimento da íris ali, ela abre e fecha, é visto no computador e ele entende que se o cara é um humano realmente ou se o cara é um replicante, né? Então, esse é o teste que eles fazem para poder identificar, na verdade, que é o quê, né? E aí o cara começa a fazer essas perguntas e tu vê que o cara tá ficando exaltado, né? O cara não tá contra gosto ali, ele não quer responder, não sei o quê, pá. E aí tu vê que a pupila dele dilata, aí tu fala, ih, o cara é um replicante, né? E aí o cara já saca uma pistola e mata o cara. E aí começa o desenrolar da história. Que então a gente identifica que aquele ali é um dos 4 que sobreviveram
a vinda à Terra aí, né, com a nave. E aí tá lá o Harrison Ford numa noite chuvosa, tentando comer seu noodles ali, num bairro meio que... Não chega a ser um bairro chinês, né, porque nesse novo mundo aí, nessa Los Angeles, é tudo muito misturado, né? Tu vê que tem pessoas de várias nacionalidades, tu tá ouvindo um cara ali que é do Egito, o cara da China, tu vê que tem um mix ali cultural, né? Bastante variado, né? E aí ele tava comendo noodles, aí o cara vai... Cara, quero falar contigo, vamos lá na delegacia. E aí é um outro policial, um outro investigador, leva pra delegacia e o cara conta, né? Essa história que a gente recebeu lá na introdução do filme, né? Falando, pô, houve a fuga de 6, durante a fuga, 4 dos replicantes sobreviveram, e eles estão ilegalmente aqui na Terra. Então, cara, a gente quer usar a tua magia do Blade Runner, que são os policiais responsáveis, né, por fazer essas caçadas, a gente quer a tua expertise, quer a tua experiência para poder solucionar o nosso caso, porque eles são perigosos, né? Durante a fuga, eles mataram tantas pessoas, 20 pessoas, sei lá, para poder roubarem a nave, já mataram mais algumas aqui, a gente tá nesse perigo, né? E a gente quer que você ajude. E aí ele, porra, eu não quero, tá, não sei o quê. Não, não, mas tu não tem opção. Vai ter que ajudar a gente. Ele, tá, beleza. Então, aí, se você me permitir, Claro, pô. uma pausa. Uhum, Primeiro, duas coisas. Esse teste que eles desenvolveram, né, para ver se a pessoa é um replicante ou um humano, né? uhum, Porque aparentemente eles são iguais, né? uhum. Eles têm o mesmo biotipo, a mesma inteligência. Você acha que eles já deduziram errado? Tipo, acabaram pegando um ser humano falando que o cara era androide e matando o cara, por exemplo? Se eu acho que pegaram aleatoriamente o Leon? Não, tipo, imagina, estão te entrevistando, o cara fala assim, não, você é um replicante. E te matou, entendeu? Por, Uhum. por erro deles. Porque é um negócio subjetivo. Sim, sim. Então É uma, eles é uma falam que dúvida. com certeza aconteceu, né? Tipo, é um bagulho meio randômico. Uhum. E, e segundo, primeiro o Deckard, né, que é o personagem do Harrison Ford, ele se nega, né? Ele fala que não, tô aposentado, tipo, se vira, os replicantes não fizeram nada comigo. Uhum. E ele fala assim, se você negar, você vai ser uma das pessoas pequenas. E aí ele muda de ideia. Tipo, o que que isso significa? Tipo, é o quê? Ele vai Hum. perder status? Ele vai, sei lá, ele não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais trabalho? O que é isso? Não vai ter auxílio? É porque ele Por traz essa isso que questão. Ele fala que vai ser um Zé Ninguém, né? Eu não sei, né? Realmente não parei pra pensar nisso, não. Por quê, né? Você seria rebaixado, né? Que tu quis dizer, né? ele tava tão certo de que não, não, não. Aí o cara falou isso, ele falou, então tá bom. Por quê, né? E é uma das coisas que não ficou respondida. Até o final do Uhum. filme, não fala por que que ele voltou, né? Mas enfim, só queria levantar essas duas questões. Não é maneiro que ele realmente o filme te deixa várias questões em aberto. Realmente eu não tinha pensado nessa questão que você falou, não. Porque que ele tava tão. Pô, nada a ver fazer isso e do nada mudou de ideia, né? Não pensei nisso mesmo, não. Mas enfim, o importante é que ele mudou de ideia, né? Aí ele mudou de ideia. E esse teste daí é meio que baseado no teste de Turing, né? Que é da avaliação da inteligência artificial, né? Até onde que a máquina supera os seres humanos e tal. Então, esse, esse teste que eles fazem também é meio que nessa vibe, assim, pra Como poder se fosse avaliar, né? teste de verdade, assim, né? Pra ver se as suas respostas condizem com as suas reações e tal ali, né? Sim, sim. E essa técnica, depois que a gente vai vendo, porque quando acontece, os replicantes ele tem uma diferença nesse olhar, né? Que é tipo, o brilho do olho dele é diferente, né? Tipo, não é o brilho normal de um ser humano. Sabe quando. Pra quem tem gato quem é dono de gato, né? Vai entender essa parada, porque. Sabe quando o teu gato tá olhando pra você, ele dá um. O fundo do olho dele, né? Dá uma cor diferenciada, é meio que isso, né? Do replicante. E esse efeito foi muito do cinema noir, né? Porque o que eles faziam? Eles botavam a câmera parada assim na tua frente, né? E aí eles botavam uma luz, que nem tá a luz aqui, ó, a 45 graus de mim. E aí aqui do outro lado eles botavam. Tipo, botavam uma luz aqui, e aqui desse lado eles botavam. Do lado direito botavam um espelho, digamos assim. E aí a luz tinha a incidência de um jeito,
que ela tava batendo em você, e quando ela refletia pelo espelho, ela batia aqui meio que 2 vezes no seu olho, né? Ia dar aquele brilho diferente pra poder destacar os olhos, né, na É imagem. com um fundo. É como se tivesse tudo apagado e o fundo do olho brilhando, né? Sim, porque eles usavam muito isso no cinema noir, porque pra não ficar a cor chapada do olho, e o olho ficar meio que sem vida, né? Aí o Ridley Scott pegou essa mesma parada, absorveu isso pro filme dele, e criou uma linguagem diferentona pra poder trazer isso pro filme, né? Muito maneiro, Tá. pô. Lembra dessa informação que depois eu vou te fazer uma pergunta então sobre. Sobre o olhar? É. Show, show. Vou guardar aqui. E aí, cara, ele tá nessa investigação, ele aceitou, enfim, aceitou. Então ele agora vai pra segunda cena, né? Que a gente começa a ver ali como é que é a cidade, né? Aquela cidade gigantesca. E nessa época não tinha efeito especial, né? Assim, não tinha o CGI que temos hoje, né? E aí tu vê que tudo É aquilo ali, cara, tudo é maquete, mano. Aquilo ali, bem tudo ali é rudimentar, maquete. né? Bem rudimentar os efeitos, se você olhar com o olhar de hoje, assim, é precário, mas enfim. Aquilo era Segue o jogo. maquete, Léo. Segue o jogo. E aí aquilo ali é a sede, né? Da Tyrell ali. E aí ele vai conversar com o líder, né? Com o CEO ali da parada, né? O Tyrell. O Tyrell, né? O dono da parada. E aí ele tá conversando ali, e o cara ele tá querendo trazer informações porque ele quer saber dessa nova versão, né? Que é o Nexus 6, né? Ele quer entender mais ali como é que tá essa versão atualizada, né? Porque ele era aposentado, então ele quer se atualizar na parada. E aí o Tyrell tá muito curioso pra saber os métodos que ele utiliza pra poder realizar as investigações, né? Ele fala, não, como é que você faz isso aí? Ele, pô, eu posso fazer contigo aqui pra você ver. Não, 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 não testa comigo não. Testa na minha secretária. Aí a gente vê a secretária dele lá. Uma mulher linda, linda, linda. Totalmente alinhada, né? Na Não, beca. primeiro ele falou assim, eu quero ver o teste no humano primeiro. Uhum. Faz com a minha secretária, né? E Isso, isso. depois eu te dou algum Nexus 6 aí. E aí ele começa a fazer as perguntas e ela responde e ele ainda tá meio na dúvida, aí faz de novo. E aí tu vê que o teste tá ficando cada vez mais tenso, né? Porque os outros testes o cara fica nervoso, ele consegue descobrir logo. E com ela ele tava levando tempo. Aí até que depois o Tyrell pergunta, cara, quantas perguntas você demora mais ou menos pra saber que um cara é um replicante ou não? É um ser humano. Ele fala, cara, em média eu levo de 20 a 30 perguntas. E com a Rachel? Ah, com a Rachel eu levei 100. Aí tu fala, caraca, então tu vê que ela já é um modelo acima do Nexus 6, né, Léo? Mais ou menos, porque é, ela não sabe que é uma replicante. Esse é Uhum, o problema. Então, assim, esse que é a grande questão dela, né? Porque depois, né, ele fala, você sabia que ela era uma replicante, aí ele demorou horas para descobrir. uhum. Por causa disso, né? Ela teve memórias implantadas nela. Então era Sim. tipo uma versão beta, né? O Nexus 6 2.0 que o Tyrell fez. E ele colocou memórias da sobrinha nela. Então ela não sabe que é uma replicante, então ela age como um humano normal, né? Uhum, E tanto que depois, né, que ele fala com o Tyrell, ele fala pra ela, né, que ela vai falar com ele, né? Ah, você acha que eu sou uma replicante? Essa aqui é a foto minha com a minha mãe. Aí ele começa a falar, no dia que você tava no parque, começou a chover, não sei o que, isso daí é tudo memória que implantaram em você. E aí ela fica, né, sem saber o que fazer, começa a chorar e ele vê ali, né, ah, não, desculpa e tal, tava brincando, só que o estrago já tava feito, né? é porque ele. Porque os outros replicantes eles não têm essa memória implantada, né? Ele é meio que o Léo falou assim: tu acorda num dia e tu vê, pô, tô vivo, né? E a Rachel já tinha esse diferencial, porque ela fala, ah, não, porque eu sonhava com tal parada. Ele, não, você sonhava com isso? Tá, mas. Aí ele começa a esmiuçar, né, as histórias. Não, você sonhava com uma aranha que era assim sensada. Aí ela começa a se ligar que ele sabe exatamente os detalhes das memórias que ela tinha. E ela nunca tinha contado isso pra ele, né? Como é que ele era capaz de saber disso, né? Uhum. Então, ele explica ali pra ela que ela é. Aí ele fala que é uma piada de mau gosto, que o Nicolau tá falando, e aí ela
fica totalmente chateada, ela chora e vai embora, né? E aí ele continua nessa caçada aí. Ele sabe que tem que investigar, ele tem que continuar investigando e tal. E ele vai atrás dos 4 que estão restantes ali, né? Os 4 que sobraram. E agora a gente já começa a ver o outro lado da moeda, né? É quando a gente começa a ver ali o primeiro vislumbre ali dos replicantes, né? Que são os caras que fugiram. E aí eles vão numa clínica ali de olhos, né? Que são criados geneticamente, né? E é o que o Léo falou, eles estão totalmente naquele look ali, naquele figurino vilão ali, né? Totalmente de preto, cara fechada. Que é pra totalmente criar esse estereótipo do vilão, né? Tem punk rock, né? Meio Ramones, assim, tipo, tatuagem, maquiagem preta, né? Cabelão e tal. Tu vê assim, a bad boy, esses caras aí. Me lembra o Supla, tá ligado? É tipo um supla alternativo. Aí eles vão nessa clínica e tu vê que os caras. Aí tu começa a entender, né? O porquê, né, Léo? Do porquê que eles estão ali, né? É o que a gente falou, tipo, eles não querem nada mais do que uma cura pra eles. Que eles sabem que eles vão morrer em algum momento. Eles não Uhum. sabem exatamente qual é o tempo, né? Mas eles querem respostas. E aí eles vão no lugar que o cara meio que faz o design dos olhos, né? Dos Nexus 6. E lógico, assim, eles são. Eles não são bonzinhos, né, cara? Eles querem as respostas deles e eles vão conseguir, mas eles não. Sim, eles não atacam ninguém de graça. Uhum. E aí eles chegam no cara, começam a botar um medo, né? Falar, a gente quer saber. A gente quer encontrar o Tyrell, né? Que é o cara que fez eles. Só que o cara falou: Ah, eu não conheço o Tyrell, eu sou, tipo, um Zé Ninguém da empresa, eu só faço os olhos, tipo, eu não tenho acesso a ele. Eles, tá bom, quem tem? E aí o cara entrega o nome, né? Ah, o JF Sebastian é o tipo braço direito dele. Ele tem acesso ao Tyrell a hora que ele quiser. E aí ele fala, tá bom, onde que a gente pode encontrar ele, né? Isso. E aí dá a localização do cara. E aí, tu vê que ali eles deram um fim pro cara, né? Fica meio que subentendido isso, né? Porque ao passar que eles vão. Ao modo que eles vão avançando nas investigações deles também, né? Aí vai criando meio que essa tensão maior, né? E aí, com esse endereço novo, a gente é apresentado por uma terceira replicante, né? E aí ela tá ali na correria tal, não sei o que, tu não entende muito bem, ela vai se escondendo tipo num bequinho, né? E ela vai se escondendo no bequinho, tu vê que tá chegando um cara, aí ela meio que dá uma ideia que tá perdida, e aí o cara dá meio que um abrigo pra ela tá falando, não, preciso comer, tô com fome e tal, e o cara, não, beleza, entra aqui no meu apartamento, a gente pode fazer alguma coisa pra comer e tal. E aí tu vê que um apartamento assim, um prédio abandonado, que o cara mora sozinho, e ele é um engenheiro genético, né, da Tyrell. E aí ele ele meio que ajuda ela, né, a dar um abrigo ali pra ela, e nesse momento a gente começa a ver também assim, esteticamente do enquadramento, né, que sempre um replicante tá do lado oposto a um ser humano, seja numa mesa de investigação, seja num enquadramento, né, tipo, essa cena quando ela entra ali no apartamento, ele fica de um lado e ela fica do outro, tipo, eles nunca estão lado a lado, né, nesses momentos assim de apresentação, né. Então, Você viu? justamente pra poder porque, tipo, quando ela entra no apartamento tem uma parede que divide, assim, né? Vira um bequinho, assim, vira uma... Criam duas linhas, né? De visão. Isso aí direciona o seu olhar. E aí tu vê que eles estão em lados opostos, né? Na parada. E aí ele tá apresentado a outros, tipo, replicantes ali, mini replicantes, digamos assim, né? Que ele faz ali Ah, as experiências genéticas dele pra poder serem meio que companheiros dele de colegas de quarto ali, colegas de casa, né? inclusive, meio perturbador aqueles bichinhos lá, né? Sim, sim. Bagulho de filme de terror, assim, aquele, sei lá, é um bonequinho que anda sozinho, né? Tipo, um negócio bem Bizarro, estranho. né? E aí ela fica ali, né, na casa dele, aí tu vê que ele trata ela super bem e tal. E aí a gente já vê o outro lado novamente, né? Eu tô interessado nela porque ela é bonitinha, né? Sim, mulher gata, E, né? e o cara era um, pô, fraco de feição ali, né? O cara tinha
também, nossa, que ele envelhecia mais rápido. O cara tinha 25 anos, parecia que tinha 80, né? Ele tinha síndrome de Matusalém, né? As células É, dele envelheciam mais rápido, então ele não conseguia regenerar as paradas todas, então ele aparentava ter, que nem o Léo falou, tipo, ele aparentava ter 80 anos, né? então ele viu assim a mulher falando com ele, pô, vou fazer tudo que ela quiser, né? E, em paralelo a isso, a gente continua na nossa investigação lá com o Harrison Ford, e ele tá investigando lá um lugar que ele achava que era onde os replicantes estavam abrigados, né? Porque ele começou a ver as fitas lá do interrogatório e o cara falou, não, moro no apartamento tal, no hotel tal, então ele se ligou que ele indo lá, ele poderia achar alguma pista, né? Do que eles estavam fazendo, e ele acha várias fotos ali, porque um deles gostava de tirar foto, para poder virar essas memórias, né? Que como ele não tinha memórias, ele começou a desenvolver memórias junto com outros replicantes, né? Então ele gostava de armazenar isso porque para ele era prazeroso ele viver, né? Então, ele acha ali, o Harrison Ford acha várias fotos ali, o Deckard acha várias fotos ali deles tomando banho, eles lendo livro, e ele começa a dar zoom ali, né? Nas paradas pra poder ver os detalhes da. A maquinazinha dele, hein, potente. Que não perde um pixel ali, né? Quando ele vai dar. É porque quando dá um enhance da parada ali, tipo, ele dá o zoom na parada, a nitidez continua, né? A resolução, né? Sim. Bom Mas ponto, que realmente isso aí não. É só no futuro mesmo. Pô, imagina, você dá um crop num vídeo aqui do que a gente tá gravando e o detalhe da tua janela conseguia o continuar cara assistindo. via a placa bacteriana no dente aqui. Exatamente. Aí, continua daí, Léo, por favor. Aí numa dessas fotos, né, ele começou. É, enfim, comando de voz, né? Vai pra frente, ângulo tal, zoom, aumenta, não sei o que, puxa, vai pra trás. E ele viu uma, tipo um endereço, né? Um número de fabricação, alguma coisa numa das fotos. E que ele vai atrás também procurar, né? E é um cara lá, meio um mercado negro assim, né? Vendendo animais exóticos, coisas assim. É porque E nesse tempo eles não têm mais animais, né? Nessa realidade aí que eles vivem, os animais meio que foram extintos, né? Então, eles são gerados em laboratório. Tipo, a coruja que a gente vê é gerada em laboratório, a cobra que a gente vê é gerada em laboratório. Então, essa escama que ele acha tem um número de série da cobra ali, né? Que foi criada geneticamente. E, e aí ele fala pro cara, né? Ah, você vende muito, não sei o quê. O cara meio que vai tentando fugir, até que ele vê que é um Blade Runner, né? E dá a informação lá que o Deckard quer. E ele acaba parando num strip club, né? Uma coisa assim, tipo um bar, uma boate. E aparece lá uma mulher se apresentando. E ele vai atrás, tipo no camarim atrás dela, né? Meio que falando que era procurando artistas, né? Para Uhum. performar em outros lugares e tal. Não, eu sou empresário, queria falar com você. E ela já meio desconfiada, né? Aí ele pergunta da cobra, se a cobra era de verdade. Ela fala, não, claro que não, é de mentira. E aí até que para ali, né, o joguinho, e ela vê que ele é um Blade Runner, e ele sabe que ela é um replicante. E aí os dois começam a lutar ali, né? E aí você vê que ela meio que imobilizou ele, mas quando abriram a porta ela fugiu, Uhum. porque iam saber que ela era uma replicante e ela ia, né, não ia conseguir fugir, eu acho, provavelmente. Então ela sai correndo, entra no meio da multidão e ele começa a ir atrás dela, né? E aí ele vai, né, armado, aí começa aquelas cenas de perseguição e tudo, né, cheio de gente, tudo meio caótico, assim, né? Essa filmagem meio escura. E ele vai tentando atirar nela meio de longe. Você vê que o cara não tem cuidado nenhum, né? Também sai atirando no meio da rua, alguém ali, né? Não tem problema. E até que ele consegue, né? Ele meio que encurrala ela, acho que dá uns 2 tiros nela lá, ela cai. E aí ele vai meio que abre o olho só pra certificar, né? Que é uma replicante mesmo.
E o Leon, né, que é um dos outros, ele vê tudo, né? Uhum. E, e aí nisso, depois que acontece isso, o Deckard levanta a cabeça e ele vê a Rachel, né? Que é a secretária lá do Tyrell. E ele quer falar com ela, ele tenta ir na direção dela e o Leon meio que intercepta ele e começa a dar uma amassada nele ali, né? Não, ele dá uma amassada e uma amassada na mente também, né? Porque ele começa a fazer vários questionamentos. Tipo, É, isso que é viver, né? Isso que é você ter exatamente. medo de morrer, né? Então, tipo, ele dá uma porrada na mente, uma porrada na cabeça mesmo, no corpo ali dele, né? Ele fala É, isso aqui é o pra que ele você sentir tá como é vendo que a como gente é vive, bom, né? tá vendo como é bom ser oprimido, achar que vai morrer a qualquer momento. Uhum, E ele fala assim, né? A minha data de nascimento é não sei quando de 2017. E o filme se passa em 2019, né? uhum, Ele falou quantos anos eu ainda tenho pra viver, né? E o uhum, Deckard meio que fala 2 anos. Tipo, 2021 você morre. uhum, E aí ele continua, né? Tipo, você matou minha amiga e ele continua batendo e fazendo falando essas questões, né? Isso daí, ó, viver oprimido, não sei o quê, saber que vai morrer. E quando ele meio que vai dar o último golpe ali, né? Ele toma um tiro e a Rachel, né? A Rachel meio que pegou a arma do Deckard que caiu e matou o Leon. E você vê, eu percebi isso. uhum. Durante todo o filme, nenhum dos replicantes usa uma arma, tirando a Rachel, né? Nenhum dos quatro que fugiu lá, os rebeldes, usam uma arma. Não, É todos tudo eles na. estão. É, tudo na porrada, pô. Porque eles são mais fortes, né? Então eles não chegam a precisar de arma pra nada, né? Tu vê ali momentos Mas que, se tipo. for, tipo, longa distância, assim, né? Você vê o cara de longe e tal. É, Mas poderia ser. é capaz. É. É tipo assim, meio que é o que você falou, tipo, meio que eles só usam a força quando necessário mesmo. Tipo assim, eles não. Aí é o que eu te falo, né? Que é desse paralelo também, que te deixa uma outra questão. Que na verdade, cara, eles, apesar de serem os replicantes, às vezes eles têm mais temperamento. Mais. Não é temperamento que eu posso dizer, mas. Uma personalidade mais humana que os realmente do que os seres humanos, né? Tipo assim, os seres humanos não estão nem aí pro outro. Enquanto eles têm essas questões de sentir, de pensar no outro, tu vê que um replicante está apaixonado pelo outro, um tem carinho pelo outro, o outro se afeta, né? O outro é afetado quando a amiga morre. Então, enquanto os seres humanos, quando o cara vai no bar para poder fazer uma investigação, o cara tá nem aí pro investigador, pô. Tipo, o cara quer informação, o dono da boate não tá nem aí pra ele. Tipo, trata ele mal responde ele. O inspetor-chefe não tá nem aí pro Deckard. Então tu vê que os seres humanos mesmo, seres humanos não estão nem aí pra nada, não estão nem aí pro outro. Enquanto os replicantes têm mais coração, digamos assim, né, do que um ser humano, né? Mas compaixão, né? Você vê a replicante que tava lá na boate se apresentando, tipo, ela não tá fazendo nada pra ninguém, entendeu? Sim. Ela não era uma ameaça ali. Pô, lógico, ela tava com os outros, mas naquele momento ali ela não tava fazendo nada. Tipo, tava Uhum. buscando informações, talvez, mas. Sabe? E ele que foi atrás dela, ele que foi, matou ela, e depois o cara meio que foi se vingar, é, obviamente, e queria respostas, Uhum. e acabou morto, né? Sim. Então, depois disso, só sobram dois. E tu vê que, tipo assim, quando ele mata o replicante, né? Ele, ele meio que também não. Até a música, né? Até isso aí que você também gosta mais da parte da trilha sonora, né? A música, ela fica mais. Tu vê que não fica, assim, no sentido pra cima, né? Ela não fica feliz porque ele conseguiu abater. Tu vê que a música vai pra baixo, a música fica triste, fica pesada. Acho que meio que pra direcionar a gente a entender que o Deckard não tá tão feliz assim por ter capturado ela, né? Ele tá. Aos poucos ele vai mudando, né? Essa ideia de que ele tinha de Blade Runner, de Exterminador e tal. Ele meio que. Até porque ele se apaixona, ele começa a se apaixonar pela Rachel, então Não, ela vai e mudando a cabeça dele, né? até uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que quando o inspetor vai falar com ele, né? E que ele vai na casa lá do Leon procurar as pistas, ele fala, né, agora só faltam mais dois. E o cara fala, não, faltam três, porque a Rachel também fugiu. Uhum. Então ela também é uma rebelde, ela também é replicante, ela também tem que ser aposentada.
Só que ele gostou dela, né? Então, Uhum. assim, ele não quer fazer isso, né? E tanto que depois que ela mata o Leon, eles vão pra casa dele, né? Ele meio que Sim, tira ela de lá porque ela pode ser reconhecida e tal. E essa cena é meio problemática até, né? sim. Você sabe. Bastante. Sim, sim. Ele, 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 ele força, né, a parada ali pra rolar. Isso aí acho que foi até uma questão, porque, tipo, agora abrindo um grande parênteses aqui do que a gente tá falando, quando os produtores de elenco, até o próprio diretor estavam fazendo a seleção ali do elenco, eles não pensaram no Harrison Ford a princípio, né? Eles tinham pensado nos outros atores, como Dustin Hoffman, Clint Eastwood, pra fazer o papel do policial, né? E aí o Dustin Hoffman passou meses ali conversando com a produção, meses com o diretor, com produção de elenco, direção de elenco. Só que ele achou o personagem machista e aí ele não queria fazer daquele jeito. Aí ele começou a meio que direcionar o filme para um outro lado, tipo, corta isso aqui troca, isso aqui não funciona, isso aqui não é legal, quero assim, quero assado. E aí o diretor, né, e os roteiristas, ele não gostaram da abordagem que o Dustin Hoffman estava dando pro personagem. Ele queria tirar essas paradas. Tipo, uma cena dessa, se fosse o Dustin Hoffman, não iria acontecer, tá ligado? E aí ele meio que se desentendeu com a produção e acabou não rolando. E aí o Harrison Ford estava à procura de um personagem mais profundo, com outras questões, que fosse menos esse cara palastrão, divertidão que ele tava com Han Solo, essas paradas. E aí o Steven Spielberg botou pilha lá pra galera da produção do filme e eles deram a chance pro Harrison Ford, né? Porque ele vinha de Star Wars, vinha de Indiana Jones, então ele conseguiu o papel, né? Agora, só pra poder concluir, porque agora que a gente falou desse assunto, que é um assunto sensível mesmo, uma questão bem problemática, né? Eu lembrei dessa outra questão do Dustin Hoffman. É. E apesar de o Dustin Hoffman também ser acusado de bastante coisa aí, né, durante a carreira, logo ele, né? Sim, sim. Mas enfim. Então, mas o que acontece na cena, né, é que ele tá. Os dois estão na casa dele, né? E ele meio que força um beijo ali e ela quer ir embora, né? Ela vai pra porta e ele não deixa ela sair. E meio que força a parada ali, né? No final até ela meio que aceita e vai junto, só que. Não sei, a cena meio. Não me caiu muito bem. Uhum. Eu acho Também que não, também não. hoje em dia não sei, acho que não seria feita da mesma forma. Não, eles teriam feito outra abordagem. Não ia rolar uma cena dessa, não ia ser aprovada mesmo fazer uma parada dessa. Mas enfim, Até. acontece É. que os dois ficam juntos ali, né? E, e ela meio que fala, né? Ah, me aposentaria, né? Você me mataria. E ele fala que não, né? Promete que não. Ele tá devendo mal pra ela, né? Que ela salvou a vida dele, então ele deve uma pra ela. E, e aí ele meio que sai, né? Ele deixa ela lá. E ele sai pra caçar os outros dois, né? Os outros dois replicantes. Que é o grande herói do filme, Roy Batty. Justamente. E aí a gente volta lá pro Sebastian, né? Pro apartamento do Sebastian. E aí ele tá trocando uma ideia com a replicante lá, a Pris, né? Priya? É, Chris. Pris. E a Pris, ela tá naquela parada lá, com ele, trocando ideia. E aí ele, tipo, vai fazer um café da manhã pra eles ali. E aí ela fala assim: meu amigo tá vindo aí daqui a pouco. Tá, beleza. Que até então ele não conhece, né? O Roy. E aí, nisso, ele aparece e aí ele fica, tipo, surpreso, né? Porque é uma novidade, né? E aí eles se beijam, né? O Roy beija a Pris. E aí ele meio que, pô, ele tava afim da mulher, não vai rolar nada, ele vê que os dois são um casal. Aí ele vai, então vou fazer uma coisa pra comer, vocês devem estar com fome, vamos fazer o café da manhã aqui, aí ele vai fazer uns ovos, vai fazer alguma coisa ali pra eles comerem. E aí meio que, tipo, antes ficou meio subentendido se ele tinha entendido ou não que ela era uma androide, que ela era uma replicante, né, se ela era um ser humano, né. E aí tu vê que na primeira frase, assim, logo que eles estão os três reunidos, ele fala, pô, você é de que modelo? Você é de que ano? Aí tu fala, o cara tá ligado que eles são replicantes, mas tá tratando eles, tipo, super bem. Tipo, super cordial lá na parada, tipo, tanto o Roy quanto a Pris. E aí ele fala, não, eu sou o Nexus 6. Ele, então
eu tipo, desenvolvi muitas coisas no seu modelo, né? Aí ele, faz alguma coisa aí. Ele, pô, cara, a gente não é. Nós não somos computadores. Nós somos feitos de carne e osso. Tipo, É, mostrando ali mais uma vez que, tipo, eles não são brinquedos, né? Como os seres humanos os veem, né? Como ferramentas, como. Que, tipo, uma das replicantes era para fazerem favores sexuais para os militares que trabalhavam nas colônias, né? Os outros isso. eram. Um era militar na parte de luta, a outra era uma assassina treinada para poder matar alguém que estivesse atrapalhando as decisões do governo. E o outro era para poder pegar peso. O cara era. Ele movimentava muito peso e o peso radioativo, que não era afetado. Então tu vê que eles ali eram ferramentas, né? Eram máquinas para poder serem utilizadas segundo as coisas que os seres humanos definiram, né? E aí, nessa cena, eles meio que coagem, eles fazem uma coação ali para poder o Sebastian apresentá-los pro Tyrell, né? Porque ele fala, cara, o que você pode ajudar a gente? Porque a gente só quer sobreviver. A gente quer viver além dos nossos 4 anos de validade. O que você pode fazer? Ele, pô, cara, eu não consigo fazer nada. A minha função se limita a passar da parte ali de engenharia genética, mas eu não consigo controlar toda a configuração dos seus corpos. Só quem consegue isso realmente é o Tyrell. E aí ele, tipo, tem uma mesa assim de xadrez, tu vê que o Roy tá ali meio que jogando, né, xadrez, porque o Sebastian também gosta, né, ele também curte, né. Ele fala, cara, só quem ganha de mim é o Tyrell, e eu só consegui ganhar dele uma vez só, e dei muita sorte, tipo assim, como se o Tyrell tivesse deixado ele ganhar, né, na verdade. Ah, beleza. Então, já que você não consegue resolver nada pra gente, você vai levar pra quem resolve. Não vou falar com cara de baixo, quero falar com quem resolve a parada. Ah, então você vai ter que levar a gente. E aí, tipo, ele não tem escolha, né? Então, a gente já pula pra próxima cena ali, que é a subida de elevador, né? Tu vê novamente aquela fachada gigante ali, o prédio gigante da Tyrell lá. E aí, ele a princípio no elevador atende tipo um interfone ali do elevador, né? E aí ele fala, cara, o que tá fazendo essa hora aqui tão tarde? Aí ele, vim aqui tirar mais dúvidas com você e tal. Meio papo torto do caramba lá. É, E aí ele fala assim, cara, que eles jogavam assim meio que à distância, né, o xadrez. Aí ele fala, sei lá, bispo na casa 7, não lembro agora de cabeça qual foi a jogada. Aí o Tyrell fica, né, tipo, atiçou ali, né, porque, tipo, muito da relação do ego, né, eu sou mais inteligente que você. Aí ele, pô, tá falando besteira, essa jogada aqui não vai dar em nada. Tipo, o cara nunca ganhou de mim, agora tá com essa parada aqui. Aí ele meio que, tá fazendo uma jogada meio boa aqui. Aí ele vai e faz uma contra jogada lá, aí o Roy sugere, né, joga, sei lá, o cavalo na casa 12, digamos assim. E aí ele consegue dar checkmate, né. Então tu vê que realmente ali os replicantes têm um intelecto maior, mais avançado que nós humanos, né? Que ele consegue superar o cara na batalha de xadrez. E aí, como o cara ganha, fala, então sobe aí, pode subir pra cá que a gente tem muito mais o que conversar. E aí a cena também é uma das melhores cenas aí do filme, que é quando a criatura conhece o criador, né? É como se a gente estivesse conhecendo, assim, não tô aqui pra falar de religião, mas como se a gente conhecesse Deus, né, digamos assim. Né? A criatura conhecendo Deus ali, ele faz aquele embate ali pra poder entender, né, como é que ele pode viver mais. Ele fala assim: oi, pai, estou aqui para poder entender como é que eu posso viver mais, né, Léo? a cena é bem forte, né? E você vê que o Tyrell também age normalmente, né? Ele fica assim, oi, Roy. Tipo, você é um dos melhores que eu já fiz, não sei o quê. E você vê que eles já pensaram bastante nisso, né? Que ele começa a dar alternativas, né? E se você fizer isso, isso, isso? Uhum. E o Tyrell fala, não, a gente já tentou, não adianta, porque depois você desenvolve um vírus e morre do mesmo jeito. Ah, e se você fizer isso, isso, isso? Ele falou, não, também você perde funcionalidade, não sei o que, não vai conseguir viver. Tudo que ele pensou, o Tyrell já tentou fazer e deu errado. Sim. Então ele fala assim, não tem o que fazer. É isso, não tem cura. E aí, tipo, meio que acaba ali a vida pro Roy, né? Fala assim, pô, então não tem mais por que eu viver. Não aconteça o que aconteceu, eu vim, conheci o cara, consegui roubar a nave, vim pra Terra, conheci o cara e não dá pra fazer nada. O E cara essa, mais inteligente, o cara que criou tudo não consegue consertar, então acabou a minha vida, né? E aí ele leva o cara junto, né? Porque, poxa, qualquer um faria o mesmo, né? não, essa Vai a funcionar. interpretação dele, cara, dele, tu vê que ele tá chateado, mas ele tá triste, tipo,
a câmera corta pra ele, assim, tem um close dele, assim, cara, tipo, o olhar dele dá meio que um sorrisinho amarelo, tipo assim, cara, não... É o que o Léo falou, tipo, não tem mais alternativa, né? E aí, cara, o subtexto, assim, do ator, do personagem que ele criou, cara, esse cara, a atuação dele é Atuação, muito boa, pô. É sim. bizarro, bizarro, bizarro. E é interessante que aí ele mata o Tyrell meio que esmagando a cara dele, o olho, assim, né? É dar um beijo da morte ali nele, ali. É. E eu até li coisas falando que um artigo e tal. Uhum. Ele realmente quis amassar o olho, porque como, é o que vai acontecer com ele, né? Tudo que ele viu na vida não vai servir pra nada, né? Uhum. Então, assim, ele quis tirar isso do cara também, né? Ah, uma Meio que, metáfora, né, da parada, né? meio que tirou, você vai tirar tudo que eu vi, não serve pra nada, então você também não vai enxergar nada. Nunca mais, né? E o Sebastian vai junto, né? Provavelmente. Sim, sim. Mas aí você vê, cara, que assim, eles não tem mais nada pra fazer no filme, né? Eu acho que eles, se parasse por aí, eles, sei lá, iam viver normalmente. Mas eles acabam voltando pra casa do lado do Sebastian, onde eles estavam, né? E é Isso. onde o Deckard acha eles, né? É, Ele vai ele... lá e pra caçar os dois, né? A Pris também começa a reagir ali, os dois brigam. Mas mais uma vez ele tá armado, os dois não. E ele consegue dar um tiro nela, ela morre. E ele começa a ir atrás do Roy, só que o Roy, tipo, é muito mais avançado que ele, né? Muito melhor em tudo. Não, e O ele é o Roy melhor escapa. o melhor dos quatro é ele, né? Tu vê que o cara fala assim, não, ele é uma máquina de combate, é o mais avançado, ele tem autossuficiência na parada toda. Tanto Por que isso que ele é o assim, líder, né? o Roy fez o que quis com ele. Tipo, ele fugiu, o cara não, o Deckard não conseguia achar ele, e isso porque ele assim, ele já tava perto do prazo de validade dele, então ele já tá meio que perdendo o controle sobre o corpo dele, né? O Roy. Tanto que ele até meio que se espeta ali com arame pra ele meio que sentir a dor e voltar, né? Ali ter mais condições de se controlar. Uhum. Mas é engraçado que ele vai se despindo, né? Durante a cena, assim. Aí começa uma perseguição pela casa ali, pelo prédio. E é mais o Deckard fugindo do que do que ele caçando o Roy, né? Isso é meio que uma brincadeira, né? Ele faz, tipo assim, não tem mais tempo de vida, não vai dar mais em nada isso aqui que eu tô fazendo. Eu quero Você me só, tipo, matar, me divertir aqui, pô. tempo. Não vai fazer diferença. Mas aí, cara, é a grande chave do filme. Pô, essa cena final é de Não, arrepiar, né? não, ficou, tipo, é um dos melhores monólogos da história do cinema aí, é a cena, tipo, Não, e antes do essa... tem a parte do Deckard meio que pulando de um prédio pro outro, né? Uhum. E ele não consegue, ele se pendura ali na beirinha, enquanto que o Roy pula, tipo assim, vão os dois prédios, né? Vai tranquilamente, passa pro outro lado, e o cara tá quase caindo, e ele salva o cara, tipo, ele salva o Deckard. Uhum. Meio que, cara, deixa claro pra ele assim, tipo, a minha batalha não é com você. Uhum. É tipo, eu sou muito melhor que você, Sim. tipo, mas eu não quero que você morra. Não tem nada contra você. E aí é o Vocês que não você podem falou me do salvar, mas eu te salvo, né? tipo, vocês estão me caçando, eu não tô caçando você, eu não tenho nada contra você, eu só queria viver igual você. Uhum. E essa parte do monólogo que você falou que já, pô, Não. vira Esse monólogo é cada. muito lindo, pô. Aí, tipo, tá tudo chovendo, tudo. Pô, a composição tá linda, assim, que, tipo, quando ele salva o Roy, né? Aí o Roy não, desculpa, ele salva o Deckard. Aí o Deckard fica assim encostado na parede, totalmente cansado, né? Que ele tava fugindo, né? Aí o Roy para, ele tá com uma pomba, assim, uma pomba branca na mão, né? E aí ele começa a recitar, tipo, como se fosse um poema, né? Que ele tem muito disso, né? Tanto na cena lá que ele vai tipo, na clínica lá dos olhos, né? Que ele também meio que recita um poema ali pro cara que ele vai fazer as perguntas. Quando ele encontra também o Deckard lá no final, ele fala, cara,
todas as memórias, tudo que eu já vi. Eu vi, tipo, raios cintilantes. Aí ele fala, tipo assim, um discurso totalmente técnico lá, nos portões, não sei o quê. E aí no final ele fala, mas todas as minhas memórias se perderão como lágrimas na chuva. Cara, isso é muito lindo, tipo, porque realmente ele tá ali totalmente abalado, ele sabe que a vida dele acabou, tá chovendo, né? Então tu não sabe realmente se ele tá chorando, né? E, cara, essa parada, essa parte que ele fala. é, Dessa parte do Como Lágrimas na Chuva, ele foi improviso do ator, cara. Ele Ah, recebeu o é? texto ali, ele recebeu o texto ali. E como ele acho que tinha essa confiança, ele tinha uma boa relação com o Scott, ele teve essa liberdade. E ele nem avisou pra ninguém. Ele foi fazer a cena, aí ele gravou, e aí o diretor gostou, porque, pô, quem não gostaria, né, de uma parada dessa? Aí foi pra versão final, foi pro corte final do filme. E aí, cara, esse Nossa. monólogo é lindo, 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 pô. A interpretação dele, tudo é lindo ali. Ele já sentiu ali que ele estava prestes a morrer, né? E aí ele manda esse discurso, né? Que é My memories will be lost in time, like tears in rain. É, pô. Time. Time to E Die, aí é. o, E ele libera a pomba voa, né? e o Deckard, tipo, se sente a pessoa mais minúscula do mundo ali, né? Ele falou, pô, eu tava caçando essas pessoas esse tempo todo, né? É, aí que ele entende, aí que a ficha cai, realmente. Tipo, não fazia sentido, né, o que eu tava fazendo. Aí a pomba voou, o cara se libertou, a mensagem que ele falou pra ele bateu. Aí ele pensa na Rachel, ele pensa em tudo. E aí, realmente, aí aparece o outro investigador que fala, cara, é tudo resolvido então, né? É pena que todo mundo não pode viver pra sempre, né? Nem todos podem viver. Aí ele, pô, como assim? Aí ele lembra da Rachel, né? Pô, a Rachel ficou lá no meu apartamento. E aí ele É, volta pro apartamento, né? e o medo dele é que ela também tivesse, no prazo de validade ali, tivesse expirado, né? Tivesse morrido. Uhum. Mas ele chega no apartamento, ela tá lá, né? E aí que é o negócio, depende de qual versão você viu do filme, né? Aqui eu vi, termina com os dois saindo do apartamento e ele vê o origamizinho do amigo dele, investigador, né? Isso. E aí com o que ele falou, né? Ele pergunta, a Rachel não vai viver, mas quem vive pra sempre, né? Uhum. Mas eu li que tem uma outra versão que é mais feliz, que sai o Deckard com a Rachel no carro, assim, fugindo pra algum lugar. É que é a versão dos estúdios. Que, tipo assim, eles mudaram tudo, cara. É, Essa versão que a gente assistiu, que é a versão que ele vai lá, ele encontra a Rachel no sofá, no sofá não, na cama, né, coberta, ele acha que ela faleceu, que ela foi assassinada ali por outro investigador, por outro Blade Runner. E aí ele vai, checa, vê que ela tá viva e fala, pô, vamos agitar logo aqui, vamos meter o pé porque o pessoal vai vir atrás da gente. E aí ele encontra esse origami porque o outro policial, ele fazia origamis, né? Baseado nas experiências dos replicantes. E aí, tipo, deixa uma outra parada subentendida também que se o cara sabia do unicórnio, né, que eram os sonhos do Deckard, aí, tipo, o Deckard era um replicante ou não era um replicante? Ainda tem essa então. parada. É isso que E eu ia te aí, perguntar. Eu falei, grava essa informação dos olhos, porque na hora que ele tá com a Rachel, o olho dele aparece brilhando também. sim, sim, que ele tá atrás dela, né? Então, aí fica a pergunta, ele também é um replicante? O Ridley Scott, depois de 30 anos, falou que sim, né? É, sim, Ele sim. também era um replicante. Uhum. Só que aí, aí muda. Então eu não sei mais nada, né? O que tá E aí, acontecendo. tipo, esse unicórnio pode ter sido o quê? Uma memória implantada pra ele achar que tinha um passado, que nem a Rachel achava, que ela não desconfiava que ela não era um replicante, né? Ela achava que era um ser humano. Então ele também pode achar que é um ser humano, só que ele foi um replicante criado pra caçar outros replicantes, pô. Exatamente, ele é o Ultimate, né? Porque ele é um replicante caçado, então ele sempre descobria quem era, né? Ele foi criado para caçar replicante. Exatamente, Mas porque, tipo, né? Você pode achar que sim ou que não. E a Rachel também é a mesma coisa. Ela conseguiu sobreviver, ela passou dos 4 anos, deu algum defeito e ela continuou ali porque ela achava que era humana e ela superou isso internamente, né? uhum.
É porque, Também tipo é uma assim, pergunta. ele meio que dá uns dados lá do que os replicantes do Nexus 6, porque eles ficaram com medo porque eles começaram a desenvolver emoções, porque eles não foram criados pra isso. Mas eles meio que quebraram a barreira do desenvolvimento ali dos geneticistas, né? E eles começaram a desenvolver. Então, tipo, o Deckard pode ser uma linha anterior ao Nexus 6, que não tem período de validade, não tem os 4 anos de validade, entendeu? Aí dá muito essa abertura aí pra gente. Porque essa outra opção aí que o Léo falou, do final feliz, alegre, é da versão que tem a narração lá, que a gente comentou, que os estúdios colocaram porque a recepção do público não foi muito boa do entendimento. Então eles mudaram o filme como um todo, de ter esse voice-over durante todo o filme, dessa narração, ele explicando tudo que ele tá fazendo, babá. E tem esse final também que ele foge de carro, vai pras montanhas ali, tudo verde, né? Totalmente diferente da cidade caótica, escura, chuvosa, né? Mas assim, que filme, né? Bom Parte demais, Léo. final, a parte final ali realmente é muito boa. E aí a gente tem que falar, né? E o que 40 e poucos anos depois saiu a continuação, né? Sim, O Blade Runner 49, uhum. que é com o Ryan Gosling, que é meio que a continuação, não é continuação exata, né? Mas assim, é a sequência do filme. Que até a gente, acho que agora a gente vai ter que fazer o 2049 também, né? Eu gosto desse filme, cara. É diferente. Eu É. acho o primeiro mais interessante, né? Eu acho o primeiro melhor. Mas eu também gosto do segundo, cara. Eu acho que a gente ainda tem que entender o segundo, sabe? É igual esse daí demorou o pessoal conseguir compreender e, pô, esse filme aqui realmente tem alguma coisa. Acho que é com o outro daqui uns 5 anos, de repente vai todo mundo, ah, então era isso, né? Vai virar cult também a parada, né? Vai. Mas, enfim, Blade Runner, é isso. E o cara entendeu no final, né, que tem a parte dos origamis também, né, que a gente meio que não se aprofundou tanto, né? Uhum. Que o cara, assim, o outro investigador, né? Ele gosta de fazer origamis. E, eu quero ver de novo para ver, assim, quais origamis ele faz, entendeu? Em quais cenas e o significado de cada um. É porque ele faz o do final, que é o unicórnio, que é baseado no sonho do Deckard. Aí ele faz um outro lá quando eles estão indo na casa pra pegar as fotos, lá naquele hotel. Aí ele faz um meio que. Não é um origami, mas ele pega um palitinho de dente e faz um. Tipo uma pessoazinha, né? Que ele arranca uns talhos ali do. Arranca uns pedaços da madeira, né? E tem o Uhum. primeiro que ele faz lá na sala do inspetor geral lá, que é um. Tipo, não sei se é um coelho, eu não lembro agora qual que é o animal. Que ele faz lá no Deve ser. começo, né? Uhum. Sim. E acho que a grande pergunta do filme é realmente se o Deckard é um replicante ou não, né? Tudo indica que sim. Uhum. E como que a Rachel sobreviveu, né? É porque acho que, se eu não me engano, no segundo, ele meio que fala que ela teve um filho com ele e tal. Mas, tipo, É, ela faleceu, né? Então ela, tipo, o período de validade dela venceu, né? Aí nesse daí que vai se aprofundar mais, né? Mas as questões do primeiro ficam todas em aberto. Eles conseguiram fugir, né? Fica nessa. é. Eu queria falar também, você meio que comentou, a Uhum. trilha sonora desse filme, cara, não é de canções, assim, né? Não tem essas, igual a gente fez do, sei lá, Vanilla Sky, Psicopata Uhum. Americano, canções conhecidas. É uma parada mais orquestral, né? É. Sintetizador pra caramba, pá. Que virou meio que essa imagem do Cyberpunk, né? Que veio depois. Só que. Mas ela é feita pelo Vangelis, que fez outros grandes filmes também, como Carruagem de Fogo, né? Também é dele, que é bem emblemático, todo mundo conhece, né? Que é a tan 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 tan. E- Mas assim, essa trilha sonora, mesmo sendo orquestral, assim, pô, é genial, cara. Uhum. Até a cena que os dois estão juntos lá, né, quando eles passam a noite juntos, aquela música muito, muito emblemática do filme.
que é tipo um saxezinho, né? Parará. Não sei se é um sax exatamente, tem algum instrumento de sopro. E até todas as partes do filme, né, que você falou, mais triste, mais sombria, tem uma musiquinha de fundo. E, pô, casa muito bem, né? Sim, pô, as cenas que eles estão andando de carro ali, que o carro tá voando, de apresentação ali da Tyrell, a primeira vez que ele é chamado pra poder ir pra delegacia, que tipo, o cara tá ali na chuva que o carro sai voando, que tipo, tu não sabe que o carro tá voando até então, né? E aí sai aquela fumaça assim, aí começa a tantã, aí que é meio que o tema ali que a gente vai vendo ao longo do filme, né? Casa Uhum. muito, 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 muito bem mesmo. Bom, é isso, né? Falamos bastante. Sim, sim. Acho que só pra não passar batido, né? Da ficha técnica. Uhum. O filme é de 82, né? Como a gente comentou. É, diretor Ridley Scott. E o elenco ali, né? Harrison Ford. Rutger Hauer é o Roy, né? Você falou aí que é. A gente meio que concordou, né? Que é o melhor do filme. Sim, sim. Não, Só. só um parênteses aqui que eu achei. Não é engraçado, né? A palavra certa não é essa, mas a coincidência é que. Não tem nada de engraçado, na verdade, né? A coincidência é que ele faleceu no mesmo ano que o personagem dele, o Roy, teria a validade, né? Da parada. Muito, muito Ele doido morreu isso. Ele morreu em em 2000. 2019. E, tipo, ele no filme, né? O personagem dele, o Roy, que é o replicante, ele morreria em 2019, né? Ele morreu em 2019, né? Ele morreu em 2019. Aí eu falei, quando eu fui ver a ficha técnica, eu falei, cara, que doido, cara. Muita coincidência Doideira. a parada, né? Tá vendo? Mais uma vez o cara foi. O cara adivinhou isso. É a Sean Young, é a Rachel, né? E o Edward James Olmos é o Tyrell. Ali é o elenco principal, né? Uhum. Cara. Realmente, filme bem reflexivo, né? É daqueles tipos de filme que você tem que assistir mais de uma vez pra entender cada detalhe, cada nuance da parada, o porquê daquilo ali. No E que. final triste, né, cara? Uhum. Final triste, porque tipo, os bonzinhos perderam, né? Os Sim, rebeldes se deram mal. Deckard ali, teoricamente, também viu que, né, a vida dele não fazia sentido. Ele meio que deu uma reviravoltazinha ali, né? Mas a única coisa boa é que ele consegue fugir com a Rachel, mas a gente não sabe por quanto tempo, né? O que acontece. Então é bem agridocezinho. sim, sim. Fica a mensagem, fica a filosofia do filme, né? Essa questão da existência, a questão da ética, a questão do paralelo da tecnologia versus seres humanos. Bem, bem interessante mesmo. Quer falar da tua nota agora? Ou quer dar mais uma informação adicional aí da gente? Tava pensando, cara. Tava pensando qual nota que eu daria. E eu decidi que será um 5. Será a nota máxima. Que Dei isso, meu garoto. o segundo 5 Aí sim, pô. pra Eu também você. deixaria aí meu 5 aí com louvor. Esse é um baita filme aí pra gente assistir mesmo. E todas essas questões que a gente já falou aqui, a gente torna a falar. Esse paralelo do que a gente tá vivendo hoje mesmo. Inclusive, eu tava vendo até também, tipo, um comentário lá. Tipo, tava tipo num fórum, assim, falando sobre o filme, né? E o cara traçando um paralelo com a parte que teve agora da. Parte não, essa coisa que a gente teve de coronavírus, das pessoas ficarem isoladas e criar esse sentimento de solidão, todo mundo tá meio que individual, tipo, meio que cada um por si, né? E aí o cara meio que traçou um paralelo, que o cara ele trabalhava no cinema na época que o filme tava sendo exibido. Ele era tipo. Não era Blade Runner? lanterninha, né? É. Aí o cara tava, tipo, meio que meio que um depoimento ali da época que ele trabalhava no cinema e que ele assistiu o filme no cinema, que isso afetou muito ele, né? E aí, quando ele passou pelo período da Covid, ele ficou muito pensativo, né? Porque ele falou que ele morava sozinho e tal. E aí a gente
gente vê esse paralelo que é muito desse mundo, né? Esse neo-noir aí, esse tech-noir, da galera, tipo, o ser humano perder essa questão da empatia pelo próximo, né? Tu vê que é um futuro distópico que a gente falou aqui, é um futuro que é tudo tecnológico, mas é tudo sujo. Então o planeta Terra que acabou, então você tem que ir pra um outro planeta porque você já esgotou todas as reservas daquele planeta. Os seres humanos não estão mais ligando um pro outro. Os replicantes têm mais amor pelo próximo do que a gente mesmo. Então, é um filme que traz muitas questões filosóficas aí pra gente pensar durante a semana. Você que tá assistindo a gente aqui no YouTube e eu tá ouvindo pelo Spotify, cara, tu vai ficar com esse filme na cabeça aí durante a semana, no mínimo. Claro. E é o que você falou, tipo, o filme foi feito há 40 anos atrás e ainda é relevante, né? Sim? Não ficou datado, pô. É atual. Você, é, você vê que é a genialidade mesmo, né? 40 anos e continua aí atual. E vai continuar por bastante tempo. Com certeza, pô. Eu quero, como cineasta aí no futuro, poder produzir uma parada tão. Ter uma porcentagem de uma parada boa como essa, assim, no mínimo aí, cara. Porque é uma parada de. Tu vê que é muito estudo, realmente ali é genialidade. Tipo, além do seu amor pelo cinema, de você produzir uma parada maneira dessa, absurdamente boa, né? É da inteligência da pessoa também pra criar isso, né, cara? É bizarro. Aí você vê, tipo, que tudo combina, até a atuação dos atores, né? Falou Uhum. que o monólogo do Roy lá foi improvisado, tipo, imagina, você vê o cara improvisando na tua frente e saindo aquilo, né? Uhum. Não, ele teve muita liberdade. Essa cena que teve antes do monólogo, né? Além desse monólogo ser lindo, antes dela ele tem aquela perseguição, né? E aí, no roteiro, tava que eles iam lutar uma luta, tipo, meio Kung Fu e tal. E aí o ator, ele falou, cara, isso não tem nada a ver com o personagem, isso aqui não vai nem funcionar, vamos trocar isso aqui. E o Ridley Scott deu essa liberdade pra ele poder ficar só naquela, tipo, gato e rato ali, né? E do monólogo não tem nem o que falar, cara. Tu dá uma parada pro cara assim, o cara aperfeiçoa a parada, é bizarro. Pois é. Aí você vê, o orçamento foi de 30 milhões, a bilheteria foi 41, né? Tipo, passou um pouquinho, mas. Raspando. É. Mas hoje em dia o que já deve ter ganhado de dinheiro depois em streaming, em locadora, DVDs, tudo aí, né? Com certeza já valeu a pena. Só de versões aí, pô. Aí o cara quer cinéfilozão lá. Ah, não, quero ver as 4 versões. Que tem a versão do cinema estadunidense lá, cinema norte-americano. Tem a versão internacional. Aí tem a versão do corte do diretor, que na verdade não é o corte do diretor. Uma mulher achou um rolo lá, que tinha sido um primeiro corte que o Ridley Scott tinha feito. Só que como o estúdio não aprovou, meio que ficou esquecido. E aí essa mulher achou, né? Alguém botou pra rodar, viram que era outra versão, que não tinha nada a ver com o filme lançado. Aí falou, cara, isso aqui é muito maneiro, vamos lançar? Todo mundo gostou, vamos lançar. E aí o Ridley Scott ficou bolado, porque, tipo, ele não tinha finalizado a parada. E nomearam lá, versão do diretor. Ele, cara, isso aí não é versão do diretor não, pô. Não foi eu que fiz tudo. Aí ele foi e fez uma outra versão, que é essa que a gente assistiu aí, reassistimos, né? Que é de 2007. Que aí sim, que é o The Final Cut, né? O corte final ali. Que aí é o que o Ridley Scott teve o poder criativo todinho ali de decidir o que ia entrar e o que não ia entrar. Porque ele gravava tantas cenas. Tipo, é igual quando eu tô gravando um filme, quando eu tô gravando algum curta-metragem, comercial, o que seja, eu não gosto de filmar pouca coisa. Tipo assim, eu gravo um take, aí, não pode ser diferente, eu vou gravo de novo. Então, às vezes, a gente acaba ficando com muito material sobressalente que às vezes a gente nem acaba usando na montagem, né? Às vezes a gente tem um tempo limitado ali, pô, às vezes tem que fazer um vídeo que o vídeo tem que ser 1 minuto, só que eu gravei, sei lá, 1 hora. Então, um exemplo, né? Meia hora. Aqueles outros 29 minutos, tipo, fica guardado e a gente não usa pra nada. E aí, tipo, Mas, ele. Oi? não, tu imagina, o cara é o diretor, a versão do diretor é, mas eu não fiz nada, tipo. Justamente. Aí ele pegou coisas sobressalentes do que ele já tinha gravado, e aí ele foi novamente fazendo a montagem todinha do jeito que ele queria, sem narração, o final alternativo, mudando cena, acrescentando uma minutagem diferente aqui, que no final acho que ficou tipo 1 minuto a mais, 30 segundos a mais. Então ele foi finalizando isso do jeito que ele queria, né? Porque ele não tinha tido a liberdade que os estúdios tinham cortado dele, né? E agora, finalmente, depois que ele virou o que ele virou,
os caras deram mais liberdade pra ele fazer as outras coisas, né? É isso então, né? Então é isso. Fechamos? Sim, sim. Quero agradecer aí você que assistiu a gente até agora. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, coloque no todas lá para você receber tudo que a gente está fazendo aqui, que durante a semana a gente está postando bastante conteúdo. A gente está pensando aqui, a gente faz uma reuniãozinha ali previamente antes de começar o filme, a gente está tendo novas ideias aqui, então se liga aí que a gente vai poder postar novos conteúdos mais pra frente. Siga a gente lá no TikTok, no Instagram, a gente também vai estar postando os conteúdos diferentes também nas nossas outras redes sociais. Siga a gente também, siga Leonardo Teixeira aí no Instagram, siga a Victor Alvino no Instagram também. E como sempre Léo fala, né, Léo? Deixe seu comentário. Comentário. Mais uma coincidência, nós dois estamos de branco, né? Não foi combinado. É, É mas hoje é o dia verdade. da. Né? Então, deu certo. Mas deixe seu comentário aí. Fale se você já viu o Blade Runner 49 também, né? Gostou mais do original ou da sequência, né? Uhum. E você acha que o Deckard é um androide? E aí? Pois é. O Harrison Ford, acho que segundo ele acho que é um ser humano. O Ridley Scott, acho que é um replicante. Aí fica aí. Você decide, né? Igual aquele programa, lembra que tinha antigamente? Você. Então é isso. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Léo. Falou. Até a próxima semana.